Vai se fazer folia aí, Pérola. Olha, já entrando gente, já entrando gente. Eu tenho que pôr meus óculos porque a Amanda vai entrar. Eu não vou enxergar quando ela vai entrar. Eu já tiro, tá, meninas? Eu sei que tem. Oi, Gil, tudo bem? Tudo certo lá na corte em Brasil? Coitada, a Gil é escrava, gente. A Gil é escrava. Coitada. Eu já tiro meu óculos, eu sei que dá reflexo, tá? Mas eu só tô esperando. Ah, Amanda, 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 Amanda. Cadê a Amanda? Fazer uma transmissão ao vivo com a Amanda. Gurias, cada vez que eu vou fazer live, eu esqueço que botão que eu aperto. Olha, ela tá chegando, gente. Vamos dizer que vai dar certo dessa vez. Ah! Tá aí. Oiê! Vamos tirar o Meu, óculos porque o meu fica muito. Não, você não precisa. O teu não tem reflexo, mas o aham, meu, olha aqui, ó. mas, O meu tem a aham, o luz, teu tá com daí a não, luz, né? a luz da tua casa é melhor que a minha. Vamos lá, vamos Aham, arrumar aqui. aham, mas eu Não, eu não consigo consigo enxergar enxergar sim, nada. tá Você vai ótimo. lendo as perguntas aí, Amanda, você vai dizendo aí, nós vamos respondendo. Gente, eu tenho que contar então para vocês da Beleza. Amanda, por que que eu tive a ideia de chamar a Amanda. Primeiro que eu percebi que ela está seguindo certas pessoas, ela está fazendo certos cursos, então a Amanda e mais as postagens que ela está fazendo, eu já vi que ela é uma. E para começar também, ela não tem mais horário nem para esse ano para atender, então você vê que a pessoa é boa, né? Mas assim, eu vi que ela tá antenada em umas coisas assim que nós conversamos, né? A Amanda deu uma mudadinha em determinados conceitos, assim, e eu percebi que a Amanda tá ligada, assim, sabe? E junto com isso, eu tenho muita seguidora que fica me perguntando da minha dieta, se eu me cuido, às vezes eu falo em processo de emagrecimento, quando que eu fiz isso, como é que foi. E eu queria juntar isso tudo. Porque o que que eu acho? Eu acho que eu posso até falar, mas eu preciso de alguém que esteja antenada, que saiba para explicar isso aí. De repente, deu certo para Lu, mas não é algo comum, não é algo legal de se fazer, é algo que você tem que consultar o médico para fazer. Então, sei lá, eu achei que era melhor chamar uma pessoa que entendesse disso, né? E por isso que eu chamei a Amanda. Amanda, conta um pouquinho de você. Aham. Então, primeiro, boa noite. Aí Tá. já vi que a Gil também tá me mandando oi, ó. Então, realmente, essa parte nutricional, né? Quando a gente fala de saúde, é muito comum hoje em dia, né, nas redes sociais, a gente entrar muito Copiar. na vida das pessoas, a gente vivenciar, o que que o outro está fazendo, né? E se isso for uma inspiração boa, ótimo, maravilhoso. Só que realmente tem coisas que vão servir para algumas pessoas que talvez não sirvam para outras. Mas uma coisa é certa, é que essa inspiração, essa ideia de você trazer esse autocuidado e como que foi para você é muito interessante para todo mundo, porque na verdade a gente está nessa busca pela melhora da qualidade de vida das pessoas, né? Então cada vez mais se fala de alimentação saudável, cada vez mais a gente sabe que a prevenção das doenças se dá pelo que a gente come todos os dias. Então é pelo menos a gente encontrar uma linha de equilíbrio, sair daquela ideia assim do 8 ou 80, Radical, né? mas Aquelas encontrar coisas uma média, radicais aquilo que que é você quase possível. morre, emagrece 10 quilos em 3 meses, depois, ai, deu, chega. Eu quero voltar à vida normal, daí engorda 20, né? Aham. Aham. E nós, enquanto mulheres, né, nós temos essa questão da criação voltada à dieta, né? Então, lá desde os anos 80, quando começou ali a época do cinema, das revistas, a gente começou a criar muitos padrões de beleza da qualidade. E a gente se baseia muito nisso, enquanto mulheres, nessa cópia as mulheres, né, das revistas, a se basear na vida do outro, dos artistas e tudo mais. E fala-se muito sobre esse padrão da magreza. Então a gente veio construindo um comportamento em cima disso, muito baseado no outro, mas muito pouco em nós mesmos. Então por isso, eu acho que essa é a grande sacada dessa live de hoje, que é trazer um pouquinho desse autoconhecimento. O que que eu posso fazer, o que que eu sinto, o que que eu dou conta, né? E o que que vai me fazer bem.
Então, é a gente trazer um pouquinho dessa consciência, bloqueando um pouco dos conhecimentos externos, né? Do que a gente vê que a atriz lá perdeu 15 quilos no mês, sair daquilo e dizer, não, eu O que que Amanda, eu o que eu aguento posso também? fazer por mim mesmo? O que está possível? Exatamente. Tanto no sentido Ah, financeiro, familiar, social, a gente tem que entender que nós somos um todo, né? A gente não é só, se fosse um bonequinho de marionete, né, que eu operaria lá, levariam a minha comida, eu comeria aquilo e tá tudo certo, é aquilo que tem para comer e a deu. gente tem Mas não é assim. interferências, A gente né? sabe que A hoje a gente tem gente vida vive, né, social. numa Então, Amanda, você sabe muita. que quando eu resolvi fazer a minha reeducação alimentar, primeiro a Luciane foi assim, a Luciane sempre foi muito magra. Ah, ela pode comer, a Luciane come, 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 come. Ah, a Luciane come, 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 come. E ao longo dos anos, a Luciane foi adquirindo pneus, a Luciane foi engordando aqui. Mas como a Luciane fazia a própria roupa, a Luciane inventava modelos que ficava solto ali, que ficava solto ali, e eu ia burlando aquilo. Chegou uma altura que eu me enxerguei, foi há uns 5, 6 anos atrás, não vou me lembrar, que eu cansava para subir escada, sempre me lembro que eu ia, deixava o carro lá embaixo no Visa, terminava de subir essa escada, Amanda do céu, eu estava sempre morrendo. Não praticava atividade física, nunca gostei, e não gosto até hoje, não vou mentir. Prefiro comer do que fazer atividade física. Mas só que chegou uma hora que eu não me aceitava mais. Aquilo, sabe, todo dia me incomodando, todo dia me incomodando. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, primeira coisa que alguém falou no Instagram, que era uma saída que eu peguei. Quando você tiver de dieta, não fica falando para todo mundo que você está de dieta. Você vai falar, ai não, eu tô de dieta. Você vai falar, ai não, eu tô de dieta. Porque as pessoas começam a interferir. Para que dieta? Você nem precisa. Ai, nossa, para que se cuidar? Você nem precisa. E ela deu essa dica, que ela sempre dizia assim, ai, não tô muito boa do estômago hoje, eu vou ficar na água porque eu não tô bem. E aí as pessoas não ficavam tentando enfiar comida, porque ela dizia, não, ela não tá bem, né? Então parava por aí. Então essa foi a primeira decisão que eu tomei. Ah, eu tô com problema no fígado, eu não tô bem, eu não tô conseguindo não sei o que. Não falei que eu tava fazendo dieta, né? Mas eu comecei. Sim, fui na nutricionista, fiquei com ódio dela, na saída eu tinha vontade de dar um tiro nela, porque tudo que ela falou, ai meu Deus, eu não sabia nem por onde eu ia começar. E fui começar a fazer atividade física para tentar fazer com que o meu metabolismo, né? Então, foi um ano, Amanda, de bastante sofrimento. Eu não vou mentir para você. Eu acordava, o único horário que eu podia fazer academia era antes das 7 da manhã, que nem a minha família precisava de mim e nem a minha empresa. E daí dava tempo de eu tomar banho e ir para a empresa, estar às 8 horas na empresa. Ai, gente, acordar escuro. Ah, outra coisa, eu não conseguia, por exemplo, treinar de estômago vazio. Isso aí, de repente, você pode falar. Hoje eu já consigo, hoje eu tomo uns 300, 400 ml de água e vou treinar, não acontece nada. Mas na época eu não tinha isso. Eu tinha que comer alguma coisa, daí eu tinha que esperar 30 minutos para daí chegar e treinar. Olha, você não tem noção o que eu sofri. Outra, eu tenho filha adolescente em casa, come muito, tem de tudo em casa. Filha pequena, come muito. Tinha de tudo. O meu marido é um formiga, come de tudo. Então você pensa, eu ter que me ver assim, sem ninguém saber, até para minha família eu meio não ficava naquela toda dieta, toda dieta. Eu ficava quieta e tentava manter o meu rumo. Nega maluca, eu chegava a fazer e não comia. Chegava com pão francês, que eu tenho adoração, não comia. Eu fazia o meu pão. Foi bem difícil, mas assim, aí eu consegui, lembra da Vlade, da Vladinise Biscoli? A Vlade fez um treino para Sim. mim, aí eu fazia, e eu troquei, nesse tempo, uns 10 quilos. Adquiri a massa magra e eliminei a massa gorda. O que que ficou disso? Foi um período bem difícil, um período, nossa, Amanda do céu, eu de fazer o sinal da cruz, assim, sabe? Nada de cerveja, nada de álcool. Uhum. Eu consegui, sabe, ficar no corpo que eu queria, no peso que eu queria. Não era, né? Não é peso, né? A gente não fala em peso, a gente fala em medidas, né?
E Aham. hábitos que ficaram até hoje, que é isso que eu quero que você me diga se eu estou certa. Primeiro que eu cortei o refrigerante. Fazem 6 anos que eu não tomo refrigerante, não me faz falta, não me faz falta nenhuma. Tomo água quando quero trocar uma água Uhum. com gás e limão, alguma coisa assim, um suco, mas até o suco não. Para mim, o suco já se tornou uma refeição, sabe? Porque ele me enche. Outra coisa, Aham. não tomo mais, não ingiro mais líquidos, só após 30, 40 minutos, porque eu me sinto inchada, assim, estufada. E eu não consegui mais, depois da Uhum. minha dieta, beliscar. Eu tenho Uhum. que fazer uma refeição. Eu tenho que comer, aí eu meio Aham. me policio nisso, né? Então, só para te contar que eu fiquei com esses hábitos alimentares. Amo doce, infelizmente, eu amo doce, tento me segurar. Aham. Vejo que quando eu me seguro, a diferença que faz no meu fígado, eu às vezes tenho dor na boca do estômago também. Aham. Enfim, fiz ao longo do tempo, mas nessa quarentena eu relaxei de novo, né? Então, a minha pergunta para você é o seguinte: os bons, Uhum. para quem está nos assistindo, para começar devagar, Uhum. o que que você indicaria? Por exemplo, que nem eu te falei, né? Cortei o refri, não ingiro líquido nas refeições e, né, comer nos horários sem beliscar. Isso foi o que permaneceu. Você, Uhum. se você Então pudesse dar vamos lá. dicas, tá? Antes de ir numa. Ah, não tenho dinheiro para nutricionista, blá, Uhum. blá, blá, blá. Mas tá, eu começo por onde? Uhum. Primeiro de tudo, acho que você falou coisas aí muito importantes, pontuais. Primeiro de tudo é comer comida de verdade. Então, a gente focar no básico, né? Se eu já não tenho dinheiro para ir no nutricionista, eu também não vou ter dinheiro para comprar 1 milhão de coisas revolucionárias que a internet quer que a gente compre, né? Então, surge suplemento para tudo, chá seca a barriga, fórmulas miraculosas, né? A gente tem que começar pelo básico. Essa é a dica principal. Então, é eu focar em comida que vem da natureza, porque o nosso corpo, ao longo dos anos, né, a gente evoluiu comendo comida. Então, se a gente voltar lá para a pré-história, o que o ser humano se desenvolveu comendo era a carne que ele matava, era a coleta do que ele conseguia coletar da natureza, era a agricultura que veio se desenvolvendo. Né? Então, o que a gente cresceu aí enquanto seres humanos comendo? Carnes, legumes, verduras, ovos, frutas, cereais, né, batatas, as raízes. Se a gente focar em comer comida de verdade, na maior parte do tempo já Entendi. é o melhor caminho. Barrinha de Segundo ponto, cereal, barrinha de comer quando tem cereal fome. e como é que é, shakes, não sei o que, nós vamos tirar fora, então. Uhum. Exatamente. Por quê? Porque tem uma indústria por trás disso também, né? Então, hoje em dia, as pessoas estão querendo comprar saúde e comprar emagrecimento. E para toda demanda existe uma indústria. Então, essa indústria está querendo nos vender muita coisa. Então, a gente vai ter milhares de granolas saudáveis, de barrinhas saudáveis, barrinha de proteína, suplemento, isso e aquilo. Tudo que a gente quiser comprar industrializado, a gente precisa ler a lista dos ingredientes. Por exemplo, barrinha de cereal é um negócio que há muito tempo vem sendo vendido como saudável, mas existem diversas marcas comerciais, aquela que fica na frente do supermercado ali, que é só você pegar e levar. Normalmente, o primeiro ingrediente dessas barrinhas é açúcar. Então, é melhor comer, de repente, um chocolate do que comer uma barrinha de cereal lotada de açúcar. Então, a gente tem que entender que existe uma demanda dessa venda da saúde e a indústria está querendo nos empurrar esses produtos que não são saudáveis, mas que são vendidos como saudáveis. Então, o primeiro ponto é a gente se questionar. Ler listas de ingredientes para saber o que a gente está comendo. Preferir, na maior parte do tempo, o que é natural, o que é caseiro, o que é feito por pessoas e Entendi. não por máquinas. Então, claro que eventualmente a gente vai colocar alguma coisinha e outra e tá tudo bem, faz parte da vida prática. Existem os alimentos, né, processados saudáveis também, mas eu preciso ler. É como se fosse assinar um contrato. A gente não assina um contrato sem ler ele. Então, eu também não vou colocar alguma coisa dentro do meu corpo sem saber o que tem lá dentro. E é isso que acontece muitas vezes. Tem vários biscoitos integrais que não são integrais, granolas integrais que não são integrais.
barrinhas de cereal com açúcar, um monte de shake que promete o emagrecimento trocando uma refeição, mas que na verdade você deixa do estímulo da mastigação. Mastigar é um ponto-chave. Tu falou sobre fazer uma refeição e não beliscar. Isso é outra coisa fundamental. Quando a gente fica beliscando a cada pouquinho, a gente vive com fome. Porque a gente dá um pico de açúcar no sangue, que cai muito rápido, e que logo vai vir uma fome muito intensa, e você vai lá e belisca mais um pouquinho, e cai de novo o açúcar no sangue, e isso vai virando um ciclo vicioso. Você perde a noção de quando que você está com fome de verdade. Duas perguntas. Então, aquela duas perguntas. Primeiro, se o estômago precisa de um tempo. Primeira pergunta. Segunda pergunta, todo mundo tem o mesmo tempo? Por exemplo, um exemplo assim, por exemplo, meu marido passa muito bem, não toma café da manhã, almoça e só vai jantar. Se acontece isso, vocês me encontram estirada no chão. Eu, no máximo, em 3 horas, eu tenho que comer alguma coisinha. Não é porque tá certo, não é por nada. É porque eu não consigo. Eu já me dá uma fraqueza, parece que eu não sei explicar. Eu fico fraca. Eu tenho que tomar meu café da manhã. Então, essas duas perguntas. O meu tempo com o teu para essa alimentação é o mesmo? Eu preciso respeitar as 3 horas? Ou eu não sou obrigada a comer em 3 horas? Eu não estou com fome em 3 horas. Eu vou comer só depois de 6 horas. E se o estômago necessita de uma pausa? Estar vazio por um determinado tempo. Sim. O estômago precisa estar vazio por um determinado tempo. Esse intervalo entre refeições é de no mínimo 3 horas, né? Que a gente deveria seguir, salvo algumas exceções. Por exemplo, gestantes, às vezes têm que fazer refeições mais frequentes. Pessoas que passaram por cirurgias no estômago ou na região do trato gastrointestinal, às vezes precisam comer a cada 2 horas, porque vão comer uma porção muito pequena, né? Mas tirando esses casos, uma pessoa saudável, como nós estamos aqui agora, né, sem problema nenhum de saúde, a gente não precisa comer a cada 3 horas. A gente tem que comer 3 horas. Fome, exatamente. Exato. No mínimo 3 horas. Mas se eu sentir fome a cada 4, a cada 5 horas, às vezes o trabalho não permite fazer uma refeição no meio da tarde, por exemplo, né? E você faz uma refeição meio-dia e 1h06 da tarde, não tem problema nenhum, desde que você respeite a sua fome física, né? Então, a gente tem que entender que quando está com fome de verdade, e a fome de verdade é aquela que a gente sente no estômago, que começa a roncar, que começa a dar fraqueza, que não é que você pensa, poxa, já faz quase 4 horas que comi. Exatamente. Sabe aquela vontade assim, ó, que você tá meio-dia, né, comendo ali, almoçou, aí 1 da tarde dá aquela vontade de doce, por exemplo. Isso não é fome. Aí que tá a questão. Olha só que interessante, né? Ao longo do dia, a gente vai diminuindo o nosso hormônio do estresse, que é o cortisol. Esse hormônio, ele mantém a gente ativo para fazer as nossas atividades diárias, né? Durante o dia, esse hormônio vai caindo. Quando vai chegando o período da tarde, começa a dar uma preguiça, começa a dar um cansaço, começa a dar o sono. Então, o que acontece é que o corpo está pedindo. Inclusive, isso é uma dependência psicológica, que a gente cria do tipo, não queria ir trabalhar de novo. Então, eu poderia me recompensar com um açúcar, por exemplo. Porque lá no nosso cérebro, a gente tem regiões que são sensíveis ao açúcar. Então, a gente se sente anestesiado quando consome um doce, quando consome alguma coisa que é prazerosa, quando realça o sabor na boca. Por isso que ninguém vicia em brócolis, mas vicia em chocolate. E uma pergunta que eu tenho... Porque o brócolis não entra nessa região. Tá, Amanda, outra coisa. E você é defensora, porque assim, ó, eu me lembro que quando eu decidi fazer a dieta, eu precisei ir para o mercado. Eu tinha que ter algumas válvulas de escape para determinados momentos, tá? Então, por exemplo, eu como tua paciente, se eu te disser, eu preciso ter pelo menos uma barra de chocolate 70% cacau em casa,
porque uma hora que eu fico louca, eu preciso de um quadradinho. Você acha que isso é saudável? Você como minha nutricionista, você deixaria eu fazer isso? Sim, desde que a gente escolha um chocolate com Entendi. ingredientes saudáveis. E aí a gente tem que diminuir a dependência do excesso do açúcar. Então, por exemplo, comprar um chocolate 60%, 70% cacau. Podem perceber que a gente sente o doce na ponta da língua. É um sabor que vai embora muito rápido. Então, que quando acaba o tabletinho do chocolate ao leite, a gente logo quer o seguinte. Porque o doce, ele se esvai, ele vai embora muito rápido. Agora, o amargo, a gente sente na região do fundo da língua. Então, é um sabor que dura mais tempo. A chance de saciedade com um tablete de chocolate amargo é muito maior do que com um tablete de chocolate ao leite. Ok, aí alguém vai dizer, mas Amanda, eu não gosto do chocolate amargo. Aí a gente tem que fazer escolhas. Infelizmente, não dá para ter tudo na vida. E a gente sabe que consumir grandes doses de açúcar todos os dias vai prejudicar o emagrecimento, vai prejudicar essa relação do tempo de distância, né, entre uma refeição e outra. E explicando basicamente sobre isso, já aproveito Que para já falar estão sobre pedindo, jejum uhum. intermitente, que tem bastante gente perguntando. Né? Então, isso é uma questão. A questão do jejum, esse período entre refeições, ele é importante porque a insulina é um hormônio que o nosso corpo libera para absorver principalmente os carboidratos. Então, essa insulina vai lá no sangue, pega a glicose, puxa dentro da célula para ela ser absorvida e utilizada. Então, a glicose dos alimentos, dos carboidratos, principalmente, vira energia, tá? Se eu tenho glicose demais, isso vai ficar sobrando no sangue e eu posso gerar uma resistência à insulina, ou eu posso, em piores casos, um diabetes, por exemplo, né? E se eu não tiver a propensão para diabetes, eu estou acumulando mais gordura no corpo, porque o excesso desse açúcar vai fazer com que tudo que está em excesso, na verdade, né, se transforma em gordura para ser acumulado dentro do corpo. Então, o ato da beliscada, por exemplo, gera esse problema, porque cada pouco eu tenho um pico de insulina. Eu nunca deixo essa insulina baixa. E a ideia de ter um intervalo de jejum ou de ter um intervalo entre refeições é justamente que eu libere. Faltou voz. É justamente que eu libere um hormônio oposto da insulina, que é o glucagon. Esse hormônio é responsável por queimar gordura. Se eu não der a oportunidade de liberar o hormônio que queima gordura, eu vou estar acumulando gordura. Então, a importância de ter intervalos entre refeições. Especificamente sobre jejum, o que a gente faz é ampliar esse tempo entre refeições. Ele tem o protocolo de 12 a 14 horas, aproveitando o tempo de sono, por exemplo. O protocolo das 16 horas, em que a gente faz a última refeição 4 da tarde, come na manhã seguinte, ou come à noite e só vai comer no meio-dia do dia seguinte, né? Cada protocolo pode, tudo que não eleva a insulina. Água com limão, chá, café. Só que o jejum é muito individual. Não dá para fazer sem uma indicação específica do nutricionista, porque você vai ter que pular uma refeição, ou você vai ter que antecipar uma refeição. Se você não estiver com as outras refeições adequadas, você vai ou ter uma deficiência de nutrientes, né? Ou pior ainda, você vai compensar a falta de uma refeição nas outras. Então, para quem tem um objetivo de emagrecimento, o que vai gerar emagrecimento é déficit calórico. É comer menos calorias do que eu gasto, por exemplo. Então, se eu tiver naquela janela de 8 horas para eu me alimentar e eu comer 2.500 calorias nesse período, sendo que eu preciso de 1.500 para emagrecer, vai dar na mesma. Eu não vou emagrecer. Porque eu estou comendo mais calorias. Não vai adiantar fazer o jejum. Exatamente. E outra coisa, como você comentou, você precisa fazer as suas refeições a cada 3 horas. É o período que você sente fome e fraqueza se você não comer. Provavelmente você é uma forte candidata a não se adaptar ao jejum. E tá tudo bem também. Então, ele é só uma estratégia. É isso que a gente tem que pensar. Existem diversas estratégias alimentares, seja no emagrecimento, seja na hipertrofia. São coisas que a gente faz por um período de tempo para estimular o metabolismo a funcionar melhor. Eu sou uma pessoa que na minha rotina não cabe o jejum, porque eu chego em casa um pouco tarde e eu não consigo não tomar café.
porque senão eu não consigo treinar. Então, eu não consigo me adaptar ao jejum por isso. Mas, quando eu consigo, eu faço um estilo de jejum que a gente chama de TRF, que é aproveitando as horas de sono. É o Time Restricted Feeding, ou seja, eu diminuo a minha janela de alimentação, como se eu ficasse 12 a 14 horas, pelo menos, sem me alimentar, aproveitando o período da noite. Então, a gente poderia jantar o mais cedo possível. Jantar o mais cedo possível é uma atitude legal, porque isso melhora também a qualidade de sono. E porque nós somos seres que funcionamos melhor com a luz do dia e à noite, teoricamente, nós deveríamos estar dormindo, recuperando o corpo. Claro que a nossa rotina atual não se adequa muito a isso, a gente trabalha à noite, a gente estuda à noite, né? Então, isso mudou muito na nossa rotina contemporânea. Mas quando antes eu fizer a refeição, né, 6 horas, 7 horas, 8 horas, eu tenho uma absorção melhor dos nutrientes e muito provavelmente eu vou conseguir ter um sono melhor também. Então, tem tudo isso para considerar antes de eu começar um jejum. Se eu vou conseguir me adaptar, se eu vou fazer dia sim, dia não, se eu começo com 16 horas ou não. Às vezes eu posso aproveitar o tempo de sono, tirar uma ceia que eu comeria ali, dava uma beliscada antes de dormir, tira isso, sabe? Então, talvez não um protocolo direto de jejum. Precisa ter essa análise bem Porque eu penso assim, Amanda, eu acho que é outra coisa que o pessoal, quando vai na nutricionista, porque o que eu penso? Ela tá lá para te ajudar, né? E me dá a impressão que certas pessoas vão burlar isso aí, entendeu? Eu acho que o essencial, até falando para as meninas, quando elas forem na sua nutricionista, é realmente falar, ó, eu não gosto disso, eu preciso ter um chocolate, sabe? E outra coisa que eu penso, eu acho que devagar e sempre. O negócio que tira muito, sabe, da minha... Por exemplo, uma nutricionista que chegar para mim e falar, você tem que parar de tomar café, não existe, entendeu? Não existe. Refrigerante, olha, troca o teu chocolate pelo 70% cacau, beleza. Mas eu acho assim que tem certas coisas radicais que eu vejo como loucura, entendeu? Eu vejo como loucura que não... Você vai estar infeliz, você vai estar com ódio daquilo ali, sabe? E eu acho que é aí que as pessoas começam a fazer errado. Outra coisa, eu estava vendo aqui quantos ovos podemos comer no café da manhã. Outra coisa que eu não consigo, que todo mundo fala, você tem que comer como uma rainha, almoçar como uma princesa e jantar como um mendigo, né? Não vai para mim muita coisa de manhã, entendeu? Eu tomo a minha caneca de café, uma torradinha com alguma coisa, um pedacinho de chocotone, mas assim, eu não consigo aquela coisa, sabe? Como certas pessoas fazem assim, um mamão com granola, daí tem o iogurte, daí tem uma torrada com queijo. Meu Deus, eu jamais conseguiria ingerir tudo aquilo lá. Eu tô certa dessa forma, eu tenho que respeitar essa minha quantidade ou eu tenho que comer como uma rainha de manhã cedo? Você está seguindo a tua intuitividade, está seguindo a tua fome física. Quem não suporta comer de manhã, não tem por que obrigar o corpo a comer. Então tá aí essa questão da gente quebrar certas regras, né, que se criaram ao longo do tempo, comer de 3 em 3 horas, ou que tem que tomar café da manhã, ou que tem que fazer lanches nos intervalos. Isso é muito individual. Se eu não sinto fome, eu não como. Então, se eu sinto fome, eu como. Se a gente conseguir seguir essa regra da fome física, perfeito, né? Assim como tem pessoas que vão se adaptar com os ovos de manhã, tem outras que não. Tem pessoas que vão se adaptar com fruta de manhã, tem outras que não. Então, isso tudo é muito individual. A gente precisa se questionar mais. O que eu gosto, o que eu dou conta, qual é o nível da minha fome. Isso para todos os momentos do dia. E como eu comentei, essa questão da individualidade, do jejum e tudo mais, né? Tem que se adequar à rotina. A dieta que dá certo é aquela que as pessoas conseguem sustentar por mais tempo. É aquilo que a gente consegue levar para a vida. Então, como eu falei no começo, não adianta a gente se enquadrar na vida do outro. Ai, mas olha lá, a Amanda come ovo, mamão, bolacha de arroz todo dia.
Eu sei que é um banquete, eu como bastante de manhã. É o meu momento de fome maior. Então não adianta você, de repente, vir se inspirar em mim, nesse caso, porque você vai se frustrar. Você vai dizer, eu não tenho fome nesse momento. E eu tenho que comer tudo isso? Não. Então a gente deve seguir essa intuição corporal. Só que hoje em dia a gente está tão disperso com as coisas do mundo que a gente tem tomado as verdades dos outros como nossas. Essa é a questão. A gente tem que se analisar. O que dá certo para mim, o que eu consigo manter e sempre entender que toda dieta ou toda reeducação alimentar vai caber alguma exceção. Ninguém vai passar a vida inteira sem comer chocolate. Ninguém vai passar a vida inteira sem comer uma pizza. Ninguém vai passar a vida inteira sem ir num aniversário, sem ter uma viagem, sem ter um compartilhamento social, com né? os amigos. Então a gente tem que pensar exatamente. Tem determinados momentos dentro do acompanhamento nutricional, né? Em que a gente vai utilizar algumas estratégias. Por exemplo, vamos passar em low carb 15 dias. Vamos fazer jejum intermitente por um mês. Mas entender que tudo isso, de repente, não é para a vida. É por um momento. Porque o metabolismo, ele oscila muito. Então, dentro de um processo de emagrecimento, e dependendo de quantos quilos essa pessoa precisa perder, ela vai precisar de estímulos novos a cada vez. Então, ela não vai seguir a vida inteira o mesmo cardápio, até a gente chegar numa manutenção, que é o que você está vivendo hoje, e eu também, porque eu também passei por reeducação alimentar. Então, hoje, né? Então, hoje a gente se mantém no peso que a gente gosta. Então, a gente come para manter esse peso. Né? Então, hoje em dia, a gente, de repente, não precisa fazer uma estratégia nova, fazer um jejum e tal. Mas durante uma perda de peso, durante o emagrecimento, pode ser que a gente precise de algumas estratégias, sim. Mas entender que elas não são para a vida inteira. E que algumas abdicações são necessárias, mas que em algum momento a gente vai abrir uma exceção. A chave do sucesso é entender que essa exceção não é uma regra. E que a partir do momento que passou a exceção, eu simplesmente volto para a rotina. Continuidade é a palavra-chave. Então, eu vejo que muita gente começa dietas restritivas, aquele agora vai, agora eu não vou mais comer isso nunca mais, né? Começa naquela loucura da restrição que não vai durar para sempre. Então, é melhor que você comece algo para sempre com continuidade, abrindo exceções quando elas realmente forem válidas. Por exemplo, eu gosto muito de pizza. Eventualmente eu vou comer pizza. Mas eu tenho que entender que isso... Então, olha só, a gente tem um momento para aquilo entrar na nossa vida, né? Então é isso que a gente tem que entender. Quais são até mesmo as individualidades de cada pessoa. Algumas pessoas vão ser intolerantes a alguns alimentos, vão ser alérgicas, vão ter problemas com a digestão de algumas coisas. E isso você tem que respeitar o teu corpo. Trabalhar numa aceitação disso é importante. Porque às vezes a gente fica naquela negação do porquê que eu não posso comer o açúcar. Trabalha na aceitação, porque na negação fica muito difícil. Gera essa dor que você teve no início da tua reeducação alimentar. Mas é importante lembrar que tudo que a gente foge da zona de conforto gera dor. Então, confortável mesmo seria estarmos aqui comendo uma pizza, uma coxinha, tomando uma coca, falando aqui sobre a vida, assistindo Netflix o tempo inteiro. Só que o corpo não foi criado para isso. Para movimento. O corpo foi criado para movimento. Ele foi criado para ter padrões de saúde. E eu gosto de dar um exemplo, que é a questão do trabalho. Nós temos sorte de trabalhar com o que a gente ama, né? Então, talvez a gente acorde motivada para ir trabalhar porque a gente gosta do que a gente faz. Mas tem dias que você mesma vai dizer, tem dias que eu não tenho vontade de ir ou de resolver determinada coisa. Porém, por mais que a gente goste. Porém, a gente vai porque existe um motivo para ir. É isso que a gente tem que pensar com a alimentação saudável. A gente tem que ter um motivo para comer saudável. O teu corpo não vai funcionar a vida inteira à base de açúcar, excesso de industrializado e comida que não te nutre. Então, mesmo que você não tenha vontade, o mínimo você precisa seguir para se manter bem. Para não ganhar um excesso de peso que te tire autonomia, que te tire funcionalidade de vida. Né? É isso que a gente tem que entender. Não é nem o 8, nem o 80. É o que eu dou conta. Você sabe que uma das lições que ficou assim naquele meu período de reeducação alimentar foi justamente uma disciplina.
que não foi só na comida, entendeu? Eu percebi que a noite não foi feita para comer realmente, que não dá certo misturar certas coisas, não faz bem. E eu notei, assim, uma coisa que, para minha vida, esse negócio de ter horário para comer, até no meu trabalho, assim, como é que eu posso dizer? Eu adquiri as regras da minha dieta para a minha vida. Anotar, respeitar, não, se não é para mim, não adianta, porque eu vou comer isso agora. É uma coisa que eu tinha muito sentimento, assim, por exemplo, assim, ai, eu quero comer, eu quero ser feliz agora, eu quero ser feliz agora. Aí tá, comia, dali a pouco, ai, ódio, por que que eu comi? Por que que... Ai, que eu quero me matar, por que que eu não sei o quê? Então eu comecei a pensar, não, calma, lá na frente eu não vou ser feliz. Eu vou comer isso para lá eu estar bem, entendeu? Por exemplo, a minha pizza, uma outra regra, a minha pizza não tem borda de catupiry. Eu gosto, gostava da pizza com borda, eu acostumei e tirei a borda. Eu amanhecia, depois que eu comia pizza no sábado, com dor de cabeça, ai, mal, às vezes até vomitava, sabe? Eu acho que era o peso do catupiry. Eu aprendi que eu preciso trabalhar no sábado, que eu quero acordar bem, mas eu não vou ficar sem a minha pizza na sexta-feira. Então, eu vou pedir sem borda. Entendeu? Então são coisinhas assim que quando a gente faz a reeducação alimentar, a gente percebe os nossos limites, o que realmente a gente quer e o que a gente quer satisfazer momentaneamente. Por isso que eu digo assim, eu acho que mesmo que a pessoa não precisasse, eu acho que todo ser humano tinha que fazer uma reeducação alimentar, porque ali parece que você aprende umas coisas, um olho gordo, assim, ai meu Deus, eu quero comer aquilo que você não pode. Claro que pode, você vai dormir sem aquilo, você não vai morrer. Entendeu? Os desejos, assim, umas coisas que as Aham. pessoas, ai, eu não fico sem. Eu não fico sem porque eu sou sem vergonha, porque se fosse bem, eu passava sem o meu doce. Entendeu? Então eu achei para mim a reeducação Aham. alimentar também isso. Ela me deixou sequelas boas, entendeu? Aham. Não, isso é fundamental, a gente entender. Tu falou muito bem sobre os limites de cada um, né? E muitas vezes a gente precisa, até alguém falou aqui da terapia agora, é exatamente isso. Não é que eu precise fazer porque eu preciso emagrecer, ganhar peso. Inclusive, isso é uma coisa que a gente tem que quebrar do estigma do nutricionista, né? De que a gente só serve para emagrecer pessoas ou para hipertrofiar pessoas, que não é só isso. Né? A Saúde. gente trabalha Uhum. com muitas coisas, a gente trabalha com essa educação individual, autoconhecimento, terapia, autoconhecimento. É a gente saber o que, que vai fazer bem para a gente. Né? Então, realmente, traz essa disciplina, traz esse conhecimento. A gente trabalha também com estilos alimentares. Eu vi que alguém perguntou aqui se é vegetarianismo, né? Sobre vegetarianismo. Hoje em dia tem muito essa pegada também, né? De pessoas que estão deixando de consumir os produtos de origem animal. É saudável também, mas precisa do acompanhamento nutricional, porque toda vez que a gente extingue algum grupo, a gente vai ter que compensar de alguma forma os nutrientes, né? Suplementações em faixas de idade. Lá no começo, alguém comentou sobre suplementação para mulheres acima de 50. Cada faixa de idade vai ter uma suplementação necessária ou não. Às vezes a gente consegue isso só com alimentação. Né? Então é isso que a gente tem que entender. A máquina do nosso corpo é uma máquina. E a gente precisa nutrir essa máquina de alguma forma. Assim como a gente coloca gasolina no carro para o carro andar, a gente coloca o alimento no corpo para o corpo se desenvolver de alguma forma. Então eu tenho que estar responsável pela gasolina que eu estou colocando aqui. A gente não coloca a gasolina adulterada no carro porque a longo prazo vai fundir o motor. Então, a longo prazo, a gente não deve também colocar alimentos ruins no corpo, porque em algum momento alguma treta vai Entendi. dar. Então, a gente precisa pensar nesse sentido. O alimento, a base dele é a nossa nutrição. A partir disso, nosso hábito de vida geral, o ato de fumar, de consumir bebida alcoólica, de ter pensamentos negativos, problemas muito emocionais. Hoje a gente vê muito esse comer emocional. Então a gente precisa muito focar nesse todo. Esse bem-estar vem do todo, não vem de uma coisa ou outra, sabe? E falando um pouquinho sobre isso também,
Eu vejo muito hoje as pessoas pecando no detalhe, querendo saber, ai, mas banana engorda, ai, mas fazer o jejum, ai, mas não sei. Só que não Não estão parou fazendo de o básico, fumar. sabe? Então, antes da gente se preocupar, exato, antes da gente se preocupar com o avançado, vamos se Entendi. preocupar com o básico. Tenho dormido bem? Tô indo no banheiro? Tô tomando água? Tô consumindo alimentos de origem natural? Sabe? Então, é isso que a gente tem que resolver antes, né? Tenho tirado pessoas tóxicas da minha vida? A ansiedade tá me consumindo? Como é que eu vou gerenciar o meu estresse? É tudo isso que a gente tem que pensar, porque tudo isso nos alimenta, não é só a comida em si. E muitas vezes, bom, vamos fazer uma avaliação do mundo hoje. A gente nunca falou tanto sobre dieta e nunca a gente teve pessoas tão doentes, com doenças principalmente relacionadas à alimentação. Diabetes, hipertensão, colesterol, problema cardíaco, síndrome de ovário policístico, que tem uma relação muito grande com a alimentação, problemas em decorrência do estresse, sabe? Então, a gente precisa muito pensar sobre esse todo. Tudo isso nos alimenta. O que a gente tem escolhido para a nossa vida todos os dias? Então, esse detalhe do eu focar no avançado, mas esquecer Entendi. do básico. Então, é se olhar mais, esquecer às vezes a comparação com os outros. Os outros são a nossa inspiração, mas eles não vivem a nossa vida. Por isso que eu digo que a melhor dieta é aquela que a gente consegue fazer. A melhor reeducação é aquela que cabe no que a gente gosta, no que a gente vai sentir bem-estar e o que a gente vai conseguir manter pela vida Legal. inteira. Nossa, gente, esse de tirar as pessoas tóxicas da vida, eu vou botar na top da lista, gente. É que a gente não se dá Sabe por quê, conta, Lu, a que eu gente não se tô dá falando sobre conta isso? que o dia da gente é pesado e que você passa o dia resolvendo pepino e que você não vê a hora que você chega em casa, senta na tua mesa e manda ver. Ai, sobrou aquela sobremesa de domingo, eu não vejo Uhum. a hora, esse cara que tá só me incomodando, que tá só me ligando, que ele quer do orçamento, eu não vejo a hora de sair daqui, eu não quero mais ver a cara dele, eu quero chegar em casa, eu quero comer aquela sobremesa. E a gente desconta aí, né? Exatamente. É isso que eu queria comentar, até porque eu passei por episódios de ansiedade, né, crises de ansiedade no passado, que se transformavam em comida. Então, eu comia, descontava tudo na comida, mesmo já sendo É que é nutricionista. aqui, Então, a né? gente precisa Não é pensar questão nisso. de Às vezes, a gente também diploma, cria né? É esses aqui. estereótipos. Exatamente. Nós Claro. somos seres humanos, né? Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Todo mundo está sob influência do emocional. Pega uma pandemia aí que a gente passou agora. Quanta gente que mudou completamente a rotina. Teve gente que passou por muitos problemas, problemas familiares, problemas com dinheiro, coisas nesse sentido. A gente tem que entender que o todo é uma coisa só. A gente está suscetível a tudo. Então, se alguma coisa sai do prumo na minha vida cotidiana, a minha alimentação provavelmente também vai, porque eu vou tender a descontar nela alguma coisa. Porque comer é um prazer. Como muito bem a gente falou aqui, várias pessoas concordaram. Comer é um prazer, sim. A gente tem que gostar de comer e por isso desenvolver uma relação positiva com ela. Mas entender que quem come a comida somos nós, não é a comida que nos consome. Quando a gente desconta uma emoção na comida, você não está suprindo nada no teu corpo. Você não está resolvendo o teu problema. Você está criando outro. Quando a gente termina de comer, tu termina com o problema e frustrado. E muitas vezes estufado, com um problema da digestão, ganhando peso, que era o que você não queria. Então a gente tem que entender quais são os nossos gatilhos. Eu fui para a terapia resolver essa questão da minha ansiedade e eu descobri que o meu problema era sobrecarga. Quando eu me via muito cheia de coisas para fazer e tinha dias que eu trabalhava em 3 lugares diferentes, eu percebi que aquilo em algum momento me levava à compulsão. Então tinha dias de episódios assim de comer, tipo, tá estourando e ainda tá comendo. E eu me perguntava, meu Deus, por que isso está acontecendo? Porque eu sei o que fazer. Eu falo para as pessoas o que fazer, porque eu não consigo. E aí eu fui para a terapia resolver isso. E eu descobri que o meu gatilho era excesso, era sobrecarga. O que eu fiz? Pedi demissão de 2 empregos. Pediu demissão para ganhar dinheiro, mandou Na da fome. época, foi isso. Então, aí me deu aquele desespero, né? Eu pensei, meu Deus, gente, mas será que eu saio do emprego ou fico com isso? Aquele momento, eu escolhi a saúde mental.
Eu escolho me sentir bem. E uma coisa que eu falo, agradeço até hoje, parece que o mundo devolve, né, quando a gente faz essas escolhas, mas é porque eu nunca mais tive uma crise de compulsão, depois que eu resolvi o meu gatilho. E muitas vezes é isso que a gente tem que se perguntar, o que A está nos comer tanto, a levando a comer. comer a mais? O que está me levando a desejar o doce? Eu vejo, Amanda, Exatamente. eu vejo o Sabe? dia Então a que eu gente tem que tô, pensar nisso. que eu tô bem, o dia que eu tô zen, assim, o dia que eu tô, sabe, tudo certinho, tudo organizado. Eu não tenho fome, eu vou, eu como, tá tudo resolvido. Mas o dia que tem uma pendenga, o dia que eu tenho um negócio, o dia que eu tenho que enfrentar alguma coisa, o dia que eu tenho que passar por alguma coisa, batata. Eu passaria tranquilamente a minha manhã só com a minha água. O dia que eu tenho coisas para resolver, eu tô lá Aham. em cima na corte fazendo molde, eu tenho que descer, fazer uma xícara de café. Dentro do meu armário tem bolacha, eu tenho que comer aquelas bolachas que parece que, eu não sei, eu não tava com fome, eu não tava com nada, mas, ai, pronto, deu, eu acho que agora eu consigo enfrentar. Entendeu? E quando eu tô zen, quando eu tô tranquila, eu vou fazendo molde. Quando eu vejo dá 11h30, eu tenho que ir para casa, eu chego, eu almoço igual. Eu não entendo. Aham. Aham. Mas é exatamente isso, a gente depende muito do nosso estado de espírito, né? Estado do ânimo. E por isso que a gente fala de descobrir esses gatilhos e entender o que que é a fome física e o que que é a fome psicológica. E aí tem a questão do seguinte: o que que a gente está buscando na comida quando a gente desconta nela? Prazer. E existem inúmeras outras coisas que podem gerar tanto prazer quanto comer. Por exemplo, tem pessoas que vão se sentir bem ouvindo uma música, tem pessoas que vão se sentir bem cuidando de uma planta, brincando com um animal, tomando banho, conversando com alguém, dando uma caminhada. Então a Achar gente uma tem que fazer uma válvula de listinha escape. de coisas que nos fazem Entendi. sentir bem. Exatamente. Tem uma coisa também sobre a criação dos hábitos, é que quando a gente cria uma determinada frequência numa coisa que a gente faz, por exemplo, estou ansiosa, vou comer, né? Então a gente cria um condicionamento mental de que toda vez que você estiver Tá. ansiosa, você vai comer. E é aí que a gente precisa mudar a rotina. Toda vez que eu me sinto ansiosa, eu vou fazer alguma outra coisa. Por exemplo, eu virei Ah, a eu louca já das plantas. soube. Depois da pandemia, virou uma floresta. Então, quando bate aquela ansiedade, eu vou para outra coisa que me dá prazer. Dar aguinha para a planta, conversar com ela, fazer uma atividade física, tomar banho, sabe? Então, alguma Fugir. distração que me tire daquele foco do alimento. Porque senão a gente está utilizando o alimento inadequadamente. A conduta, uma conduta errada para o alimento. Porque ele serve para nutrir. O que não quer dizer que de vez em quando, TPM, por exemplo, tá? Alguém falou sobre isso, eu achei esse exemplo perfeito. Por que na TPM dá vontade de doce? Porque a nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, cai muito. E o corpo precisa de carboidrato para aumentar o nível de serotonina. Por isso que o corpo pede por açúcares, porque ele vai ter uma facilidade para criar serotonina. Só que a gente tem que ter a consciência de que fazer uma refeição com uma barrinha de chocolate pequena, ou comer alguma coisa com o paladar doce, ou comer alguma coisa que você realmente queira muito, e depois você volta para a rotina, é uma exceção. Depois você volta para o normal, volta para a tua rotina normal. Porque muitas vezes a gente cria o gatilho da TPM, parece que está de TPM o mês inteiro. Só que a gente está descontando no doce, Tá, então, porque ele está gerando prazer. resumindo, eu vou te Então a fazer gente uma tem que pergunta cuidar com isso. e eu vou seguir a risca. Se eu tiver uma barra de chocolate 70% cacau grande, e com quadradinhos pequenos, os quadradinhos pequenos, um por dia depois do almoço, ele não pode se tornar rotina? Não por causa do vício, o condicionamento do vício. Porque pode ser que em alguns dias você Ah, não tá. quisesse esse chocolate. Só que você acabou criando uma ligação de que todo dia depois do Entendi. almoço eu como um chocolate. Daí não Aí é a já cria uma questão relação de até vício do no cérebro. próprio chocolate, mas sim a questão do vício. Entendi, Exatamente. Tudo que a gente se torna dependente de precisa entendi, ser questionado. entendi. Independente do que for. Tanto é que a gente fala tanto sobre o ganho de peso, mas existe um ponto contrário, né, que se chama ortorexia. São pessoas que viciam na alimentação saudável.
e que elas chegam a criar psicologicamente uma doença para que elas não saiam Ai, daí já nada tão do bobo. campo da dieta. Ai, meu Então, Deus. esse extremo negativo Entendi. também é ruim. Então, entende que tudo que a gente se torna obsessivo por, viciado em, preciso de, necessito Não de, consigo cria ficar um risco sem. desse desenvolvimento do vício. Entendi, Exatamente, porque a gente sabe que consegue, tudo a gente entendi, consegue ficar sem. Se estabelece o vínculo do vício, talvez esse seja o problema, sabe, Luna? entendi, Todos os dias entendi. ter o chocolate. Não seria um problema do ponto de vista da saúde, mas do ponto de Entendi que vista você emocional e cria um psicológico, tabu de que poderia se você, o tornar. dia que não tiver chocolate, você vai morrer. Entendi. Exatamente. Gente, eu tô preocupada com o horário. Eu não me lembro que horas que nós entramos, Amanda. Nós entramos 7h30. Sete e Eu meia acho que mesmo? foi 7h30 Agora é 8h30. Quando aham. dá 8h25, quando dá 8h30, ela encerra automática? Ah, então tá. Bom, Normalmente vamos fazer sim. um fechamento, 3 dicas. Primeiro, Então vamos lá. Mastigação, comer muito devagar, tá, prestar muita atenção. Porque quando a gente gosta de comer, a gente tem que passar mais tempo com a comida e não tá. comer mais quantidade. Então, mastiga bem, mastiga bastante. Comida de verdade na maior parte do tempo. Alimentos saudáveis de origem natural. Então, menos industrializado, mais comida de verdade. Terceira, Tá. respeitar a fome física. Comer somente quando temos fome. E um Prestar atenção em intervalo nós de mesmos. pelo menos Então, 3 horas. Entendi. Tirando, Ah, tá. tirando algumas Aham. exceções, né, de algumas Gravidez. pessoas Uhum. que precisam comer, né? Mas, de modo geral, Tá. digamos que seja isso. Fala. E tem uma quarta dica, que amanhã lança a minha nova série de vídeos, que é o Comida da Alma. Justamente receitas para gostar de comer Gente, então saudável. tá, vamos lá. Você sabe que tenho visto muito o teu Instagram e eu tenho vontade, gente, a Amanda mora na minha rua aqui, Amanda, umas 10, 15 casas pra frente. E ela posta as coisas, eu tenho uma vontade de ir lá na casa dela e dizer, ai, dá um pedaço. Porque eu odeio cozinhar, odeio cozinhar. Sabe? E daí eu precisava de uma ajudinha. O que me fez, acho que mais. Isso é uma coisa que todo mundo se impressiona quando eu falo, mas eu fui uma adolescente que não comia nada de fruta, verdura, feijão, eu odiava. Eu não Aham. gostava de nada saudável. Eu Ah, não sei então o a que eu Maria fui fazer Clara na tem nutrição. salvação. Então tá Mas bom, eu fico mais feliz. Então tá. tem, todo mundo tem. Todo mundo tem. Quando a gente dá o devido valor para o negócio, né? E o que me fez gostar de comer saudável foi justamente cozinhar mais ou aprender sabores diferentes. E é nisso que o Saúde na Panela, que é o meu curso online, né? Olha aí, meninas, se sigam foca a nisso, Amanda, se então. baseia nisso. @Amanda Schiller, né? Que ela tem dicas, eu vejo no Instagram dela todos os dias. Todos os dias ela tem dicas legais, ela mostra o dia a dia dela, ela mostra a comida dela, ela mostra a rotina dela, é bem legal. Gente, Amanda, vamos ter que encerrar. Você já deu suas dicas, então. Foi um prazer ter você. Obrigada pela paciência, tá? Sim. Eu espero, meninas, que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu e a Amanda pensamos em fazer isso para o bem-estar de vocês, para tentar ajudar de alguma forma. E saúde para todo mundo, que a gente está aqui para ter saúde e ser feliz. Imagina. Amém. Muito obrigada pelo convite de novo. E vamos fazer várias aí, dá para fazer uma de cada tema. Eu já vi que tem um monte de assunto. Vamos fazer. Meninas, um beijo para todas. Gente. Até. Tchau, tchau.